Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando nossa aula de número 3 da disciplina Introdução à Torá Oral. E hoje nós vamos estudar por que a Torá Oral, hoje, ela está compilada. Bem, o conceito é, a Torá é oral. E a Torá tem a Torá escrita e a Torá oral. O normal é que a Torá oral seja oral, né? Transmitida verbal e por verbalização, de geração em geração. Então, a pergunta é, por que eu encontro hoje a Torá oral, ou seja, o Talmud, a Mishnah e a Gemara, o Talmud de Jerusalém e o Talmud Bavili, com todos os seus livros, aí você vai colocar uns 80 volumes, tá? 80 volumes, e com todos os seus livros, hoje eles se encontram o quê? Redigido, compilado. Hoje você pode... no Brasil você não tem todo compilado, porque é um processo novo a tradução para o português, mas você tem a Mishnah, a parte da Mishnah sim está toda compilada, a parte da Gemara ainda não está toda compilada. Então você encontra aqui no Brasil, por exemplo, os tratados da Mishnah completos, de todas as ordens do tratado da Mishnah completo. Então a pergunta é, mas por que hoje a Torá oral está escrita? O que aconteceu para isso? Então, a gente vai trabalhar hoje com a transmissão da Torá oral em todas as gerações. Olha só, eu vou utilizar aqui uma datação, que é a datação de acordo com o calendário hebraico, o calendário judaico, tá? Eu não vou utilizar aqui uma datação para você, que seja uma datação do calendário civil gregoriano, desse AC, DC, mas eu vou utilizar aqui como o judaísmo utiliza essa datação. Outra coisa, essa aula de hoje, eu estou me baseando no prefácio do Rambam, do Maimônides, no Mishneh Torah, lá no Sefer Hamadá, lá no capítulo de número... Aliás, antes do capítulo de número 1, ele coloca como que a Torá oral ela chegou até nós. Vamos lá. Então, primeiramente, lá no ano de 2488, lá, desde a criação do mundo, né? O mundo já tinha passado pelo dilúvio, Deus já tinha escolhido um povo, esse povo já tinha sido libertado da terra do Egito, e chegou um ponto em que esse povo que foi libertado da terra do Egito, ou seja, o povo judeu, ele recebeu no Monte Sinai a Torá. E a Torá, quando ela foi dada em duas partes, correto? Já falamos sobre isso. A Torá escrita e a Torá oral. Então, ainda que a Torá oral ela não tenha sido transcrita por Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, ele ensinou, então, em toda a sua totalidade, em sua corte de 70 anciãos, por exemplo. A gente sabe que Moshe Rabbeinu ele tinha uma corte de 70 anciãos, 70 mais um formam o Sanhedrin. O Moshe Rabbeinu tinha um Sanhedrin completo. E aí você tem Eleazar, Pinhas e Yehoshua ben Nun receberam essa transmissão direta de quem? De Moshe Rabbeinu. Então, você tem a primeira transmissão ocorrendo, na primeira geração, desde a outorga da Torá, passando para Eleazar, que era filho de Arão, que substitui Arão no sacerdócio. Você tem Pinhas. Pinhas geralmente é chamado de Finéias nas traduções. E tem Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun é Josué, filho de Nun. Recebeu, então, essa transmissão diretamente de quem? De Moisés, nosso mestre. Bem, em particular, Moisés, ele transmitiu essa tradição oral a esses alunos, mas principalmente ao seu aluno preferido, ao seu sucessor da próxima geração, ao próximo líder da geração, que seria Yehoshua ben Nun, ou seja, Josué, filho de Nun, que era o seu discípulo primário, e instruiu ele, então, a respeito disso. Aí, quando você vai chegar no ano de 2516 até 3350, você tem aquilo que nós chamamos do período profético. Porque o período profético foi o período em que cada profeta era um líder em cada geração. Para a gente começar, a gente tem o primeiro profeta depois de Moisés. Sim, Moisés disse o seguinte, que após mim, Deus escolherá entre vossos irmãos, um profeta, a ele ouvir tudo o que ele vos disser. De quem que Moisés está falando? Ele está falando de Josué, que ele seria o profeta que substituiria ele. Então, aqui você tem ano 2516, ao longo da vida dele, Josué, ele ensinou toda a Torá oral,
aos anciãos que receberam essa transmissão oral diretamente dele, e eles vão mantendo isso para as próximas gerações. Como você sabe, eu já expliquei isso para você, é uma regra que todo aquele que escreveu um livro no Taná, que está no Taná, na Escritura Sagrada, na Torá e no Taná, ele tenha acreditado na Torá escrita e oral. Se ele acreditou só na Torá escrita, ele não era escolhido como profeta. Era um requisito para ser escolhido como profeta que ele tivesse acreditado na Torá oral também, tá bom? Então, é muito importante nós termos isso. Então, você tem Josué. Aí, depois de Josué, você tem a finalização do livro de Josué e você tem com Eleazar a Cohen. Eleazar, o sacerdote. Eleazar, que era filho de Arão, ele termina e ele passa, depois da morte de Josué, as transmissões e orientações e também o Sanhedrin da época, o número de sacerdotes que você tinha na época. Era muito importante também, representativamente, 70 mais um. 70 anciões mais um. Aí, esse Sanhedrin, ele vai ser responsável pela próxima época que nós vamos entrar. Nós estamos agora dentro da época que é o livro de Juízes. Nessa época do livro de Juízes, você tinha um juiz, era um líder em cada geração, e com certeza todos eles deveriam acreditar na Torá escrita e na Torá oral de forma completa. Mas entre todos esses juízes, você tem Eli, o sacerdote, ele recebeu essa transmissão diretamente dos anciãos e de Pinhas. Lembrando que Moshe Rabbeinu, ele fixou um tripé de transmissão. Nesse tripé de transmissão, de acordo com Moshe Rabbeinu, você tinha a transmissão sendo, depois da morte de Moshe Rabbeinu, executada por Josué, filho de Nun, por Pinhas, e também por quem? Por Pinhas, Josué, e você tem Eleazar a Cohen. Então, esses três passaram a transmitir a Torá oral no decorrer de suas gerações. Então, no decorrer de suas gerações, essa transmissão ela foi passada de geração em geração. Vamos chegar, então, na época dos juízes, em que cada juiz ele recebeu essa transmissão, e também você vai ter um penúltimo dos juízes, que é Eli, o sacerdote. Esse recebeu diretamente, então, esse tripé ele recebeu de quem? Recebeu de Pinhas, mas ele também recebeu dos anciãos, os 70 anciãos mais um, que era o Sanhedrin. Então, ele recebe essa transmissão. O sacerdote Eli, ele vai passar essa transmissão para quem? Para Shemuel Hanavi, ou seja, Samuel, o profeta. Samuel, filho de Ana. Samuel, então, filho de Ana, ele recebeu a transmissão diretamente do sacerdote Eli. Vamos lembrar que Ana, ela não conseguia ter filhos, então ela rezou a Hashem, e Hashem deu filhos. O primeiro desses filhos que ele deu ela foi Samuel, e depois deu uma sequência de filhos. Desse Samuel, ele foi dedicado inteiramente a Hashem, e todo ano se levava Samuel ao tabernáculo, ao Mishkan, até que ele foi morar lá definitivamente com o sacerdote Eli. Nesse tempo em que ele foi morar com o sacerdote Eli, foi o tempo, então, em que aconteceu o seguinte, em que Eli foi transmitindo toda essa mensagem. Para quem não sabe, não somente a Torá oral foi transmitida ao Samuel profeta ele vai ser o último da época dos juízes, tá? Ele vai ser o último juiz. E ele que escreveu, inclusive, o livro de Juízes. A gente sabe que ele não escreveu apenas o livro de Juízes, mas também ele escreveu o livro de 1 Shemuel e 2 Shemuel. 1 Samuel e 2 Samuel também foram escritos por ele. Apesar que o livro de 2 Samuel ele foi completado por Gad e por Natan. Gad e Natan eram alunos do profeta Samuel. Também você tem eles terminando essa sessão, praticamente. Bem, depois de Samuel, você tem o que acontece? Vai ser, Hashem vai, então, trabalhar da seguinte forma, o povo judeu vai pedir o quê? Vai pedir um rei. Eles falam que queremos reis de acordo com as nações, como cada nação tem o seu rei, também nós queremos nosso rei. Então, o que acontece? A partir de então, Shemuel Hanavi, ele escolheu quem? Shaul Hamelech, ou seja, o rei Saul. O rei Saul foi escolhido por Samuel, ele foi ungido, e ele ficou como rei durante um tempo, até. Só que Samuel já era vivo ainda, então ele era o líder da geração, e o líder da geração é responsável por transmitir aquela mensagem. Então, nesse momento, mesmo com o rei Saul, que também conhecia bastante Torá oral e Torá escrita, mesmo assim,
você tem a transmissão, então, sendo de Samuel. No entanto, quando o rei Davi é escolhido, essa transmissão vai passar ao rei Davi. Essa transmissão, então, o rei Davi vai receber diretamente de Samuel e de sua corte. Diretamente de Samuel e também de todos aqueles que faziam parte do grupo seleto de alunos do profeta Samuel. Para você entender, existia uma questão muito importante nessa época, que chamava de escola de profetas. Você vê falar dessa escola de profetas lá no livro de Jeremias, você escuta mais falar sobre isso. Depois você vai escutar mais falar sobre isso lá no livro de Reis também, onde no livro de Reis, porque o livro de Reis também foi escrito pelo profeta Jeremias. Então, já você vai escutar falar sobre isso no livro de Reis, falando da escola de profetas na época de Eliseu, de Elisha, Hanavi, de Eliseu o profeta. Eliseu o profeta, ele foi o sucessor de quem? Ele foi o sucessor de Elial Hanavi, do profeta Elias. Então, você ouviu falar sobre isso. Na época do rei Davi, já existia isso. Samuel já tinha essa escola de profetas. Entre essa escola de profetas, tinha Gad e Natan, que foi formado por essa escola. E, no entanto, o rei Davi, apesar de Gad e Natan serem grandes profetas, quem assumiu o papel de líder daquela geração foi o rei Davi. Então, o rei Davi, ele vai receber essa mensagem. E o rei Davi, então, ele vai receber essa mensagem, essa transmissão oral, e ele tem que passar essa transmissão oral, né? Julgar as decisões, por exemplo, através dessa transmissão. Ele tem que orientar as pessoas de acordo com essa transmissão. Ele tem que instruir a respeito dos mandamentos de acordo com essa transmissão. Um rei no reinado de Israel era muito mais do que apenas um rei. Nós entendemos. O que era um reinado no reinado na época dos reis de Israel? Seria formado assim: você tem um Sanhedrin, o Sanhedrin você tem 70 juízes, isso continuou tendo 70 juízes, só que o rei, ele entrava como o Nassi do Sanhedrin. O que é o Nassi? O presidente do tribunal. O rei, ele entrava como aquele que presidisse o tribunal, ele ia ser o número 71 dos juízes. Ele ia ser o juiz de número 71. Então, ele completava o Sanhedrin. Ele era o juiz mais importante da rede Sanhedrin, mas o rei sempre tomava suas decisões tendo esse colegiado com ele. Ele nunca tomava uma decisão, por exemplo, muito imparcial. Houve alguns reis na história de Israel que fizeram uma coisa assim, mas depois que o reinado de Israel já tinha movido em dois grupos, o reino do sul e o reino do norte. Então, a partir daquele momento, isso mudou um pouquinho. Mas aqui você tem, então, nessa geração, depois do rei Davi, você tem a Ria de Shiló. A Ria de Shiló, ele é uma pessoa que ele acompanhou Moshe Rabbeinu, que ele saiu da terra do Egito e ele viveu até essa época. Na verdade, a Ria de Shiló, nem sequer ele morreu. A Ria de Shiló, na verdade, é Elial Hanavi, que já estava vivo. Elial Hanavi é Pinhas. Assim o Talmud explica, Elial Hanavi é Pinhas. Elial Hanavi, a gente sabe que ele vai para os céus, né? A Hashem toma e ele sobe na carruagem lá de fogo e tal, aquela história toda, ele vai embora, mas ele é desde Pinhas. Pinhas, Elial Hanavi e a Ria de Shiló são as mesmas pessoas. Apenas recebem nomes em épocas diferentes, devido a que ele receber esse nome, devido à circunstância da função que ele exercia naquela época. Então, na época de Davi, ele era chamado de Ria de Shiló. Ele era chamado de Ria de Shiló. Então, ele recebe essa transmissão do rei Davi, ele já conhecia essa transmissão, mas ele recebe o papel que ele estava fazendo na época, então ele iria transmitir essa parte para quem? Para ele próprio, que ele é o Hanavi, na verdade, ele vai dar sequência. Ele é o Hanavi, então ele recebe essa transmissão, né, e vai dando sequência, e aí chega um dia que ele é o Hanavi, depois de ter enfrentado toda aquela situação com a rainha de Isabel, né, com o rei Acácio, para quem não lembra. Então, Hashem toma Elial Hanavi. Elial Hanavi, na verdade, se transforma num anjo. Lá está escrito, lá no livro de Malaquias, enviarei o meu mensageiro diante de vós. Mensageiro da palavra para Malach, em hebraico é Malach. Malach, traduzido, na verdade, é anjo. Então, quem traduziu como mensageiro deveria ter traduzido como anjo. Então, é muito importante nós entendermos isso. Elial Hanavi, ele veio preparar terreno para Mashiach. Tá? E não estou falando de Elial Hanavi reencarnar, de Elial Hanavi nascer em outra pessoa. Não, ele vai vir pessoalmente mesmo. Tá?
Como vai ser isso? Ele vai se materializar? Vai aparecer do nada? Aí é uma outra história, né? A gente vai saber. Mas aconteceu isso já com alguns anjos, inclusive. Anjos que se materializaram e viveram entre os seres humanos. A gente pode ter como referência os anjos da época do dilúvio, por exemplo. Né? Eles se materializaram e viveram entre os seres humanos. Então, a gente pode ter algo que pode estar ocorrendo hoje, já, agora, neste momento. Eliyahu Hanavi já pode estar dentro da terra de Israel? Sim, pode. Pode estar acontecendo agora, inclusive. A gente não sabe ainda. A gente não tem isso definido, mas pode estar ocorrendo. Então, Eliyahu Hanavi, ele é tomado por Hashem, ele vai para o Shammai, né, para o mundo de Hashem, os céus. E aí, ele deixa o seu aluno. O seu aluno era Elisha Hanavi. Elisha, o profeta, ou seja, Eliseu, o profeta. Profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele recebe essa transmissão de Eliyahu Hanavi e vai dando sequência a essa transmissão. E essa transmissão vai chegar a quem? A Yehoiada HaKohen, ou seja, geralmente o pessoal na tradução traduz como Joiada, o sacerdote Joiada. Ele recebe essa transmissão. Ele vai ser o responsável por passar essa transmissão para Zahariah, ou o profeta Zacarias. O profeta Zacarias, então, vai receber essa mensagem diretamente do sacerdote Joiada e, em sua corte, ele vai também levar sempre essa transmissão, educando principalmente aquele principal círculo de transmissão, e as pessoas com quem ele vai passando as mensagens, além das profecias. Zacarias também, ele ensinou bastante Torá, tá? Como todo profeta, ele ensinou bastante Torá, além de ter passado as profecias. No entanto, só a profecia que é registrada, porque foi aquilo que a gente escolheu como pertinente para nós sabermos. Exatamente isso. Então, Hoshea Hanavi recebe essa transmissão diretamente de quem? Zacarias. Profeta Zacarias, profeta Oséias recebe de Zacarias essa transmissão. Essa transmissão vai passar para o próximo profeta. Quem é o próximo? O profeta Amós. Amós recebe essa transmissão diretamente de Oséias. Aí você vai ter o profeta Isaías. Chegamos agora na época do rei Acaz. Então, você chega agora na época do profeta Isaías. Ele vai receber essa transmissão de Amós e de sua corte. E aí você vai ter essa transmissão sendo passada para Miqueias. O profeta Miqueias, então, ele recebe essa transmissão. E essa transmissão vai, então, passar na próxima geração para quem? O profeta Joel. Ele vai receber essa transmissão diretamente de Miqueias, sua corte, e vai sustentar essa transmissão até chegar lá em Naum, o profeta Naum. O profeta Naum recebe essa transmissão do Torá oral, ele julga com ela, orienta, tudo aquilo, né? E ela é passada para Abacuque, o profeta Abacuque. Depois do profeta Abacuque, quem vai receber essa transmissão vai ter Sofônias. Depois de Sofônias, você tem Jeremias. Jeremias escreveu o livro de Reis, e ele escreveu o livro de Jeremias, o livro de Errá também, que é Lamentações, foi ele que escreveu. Então, ele escreveu 3 livros, que está lá. E Jeremias, ele recebeu também essa transmissão oral. Jeremias vai transmitir essa transmissão a Baruch ben Neriá, ou Baruque. Esse é aquele mesmo Baruque que tem um livro deuterocanônico, apócrifo, né, o pessoal chama, de Baruque, o livro de Baruque. Ele era discípulo do profeta Jeremias, e acontece o seguinte: nessa época, o povo de Israel foi levado para o seu primeiro exílio, o primeiro templo foi destruído, então o povo de Israel foi levado para a Babilônia, e lá na Babilônia, então, agora você tem uma nova etapa. Por quê? Porque na Babilônia você não tem profetas. Você não tem profetas. Profeta só pode existir enquanto você está habitando dentro da terra de Israel, quando você tem todas as tribos habitando lá, e você tem um coro representativo para que ocorra a profecia. Dentro da Babilônia, você não tem mais tribunal, você não tem Sanhedrin. Então, você vai ter um nível menor de Kedushá, um nível menor de santidade, e essa Kedushá, essa santidade vai passar para quem? Essa santidade agora vai passar para algumas pessoas que têm esse nível. Vamos dizer, por exemplo, Daniel, Neemias, por exemplo, Esdras, por exemplo, eles recebem essa transmissão. E quando eles voltam para a terra de Israel, lá no ano de 3.370, desde a criação do mundo, eles voltam num período que durou até 3.400, que foi o período da crença de Hagdolá,
ou seja, a Grande Assembleia. Esse período foi o que fechou o Taná, tá? Ele volta, reconstrói o segundo templo, depois do segundo templo, voltam também muitos profetas voltam, que estavam sem a profecia, e claro, está no exílio, mas eles voltam nessa época, a profecia retorna para aquela geração. Mas como você não tinha as 12 tribos voltando, só voltou 2 tribos e meia, você só tinha Judá, você só tinha Levi, você tinha metade de Benjamim, e ocorreu o seguinte, vocês não tinham fórum mais para ter profetas. Então, esse papel dos profetas, do líder de cada geração, vai ser passado para os sábios. Então, essa geração vai dar origem à geração dos Rahamim, a geração dos sábios. E aí você tem o aluno principal de Esdras, que é Shimon Hatzadik, Shimon Justo, ele é o próximo sumo sacerdote, e ele que vai receber, então, essa transmissão diretamente de Esdras. Aí nós entramos nesse período chamado de período dos sábios. Esse período dos sábios, ele entra em 3.460 e ele vai durar até o ano 3.910, desde a criação do mundo. Esse período dos sábios, eles têm primeiro, você tem o Shimon Hatzadik, que ele vai transmitir Antígono de Sorró. Antígono de Sorró, ele é aquele que recebe essa transmissão. Tá? Antígono de Sorró vai receber essa transmissão. A transmissão da Torá oral. E aí, depois de Antígono de Sorró, você tem Yosef ben Yotzer de Seraida e Yosef ben Yohanan, o homem de Jerusalém, e o tribunal recebeu a tradição do Antígono de Sorró e sua corte. Então, você tem aí, novamente, agora, a transmissão passando de geração a geração. E aí você vai ter Yehoshua ben Peraia e Nitai de Arbel e seu tribunal, que vão receber essa transmissão de Yosef ben Yozer. Bem, esse período aqui, vamos colocar aqui dentro do calendário gregoriano para vocês, mais ou menos. Então, esse período aqui vai ser de 200 antes da Era Comum, tá? Aqui a gente está em 200 antes da Era Comum. 200 antes da Era Comum, até o ano 100 antes da Era Comum, esse período vai durando até lá. Ele vai até o ano 70 da Era Comum, onde ocorreu a destruição do templo. Aí você tem nesse período o Ruda ben Tabai e Shimon ben Shatar, de seu tribunal, que receberam essa transmissão diretamente de Yehoshua ben Peraia e Nitai de Arbel, de seu tribunal. Eles vão receber essa transmissão e vão passar para Shemaia Vitalion. Shemaia Vitalion eram prosélitos justos, ou seja, eles eram convertidos ao judaísmo, e se tornaram rabinos, e depois de se tornarem rabinos, se tornaram grandes sábios. Então, você tem aqui o Shemaia e o Avitalion, que foram grandes sábios, e eles recebem essa transmissão. Olha só, Shemaia e Avitalion chegando a ser sábios muito proeminentes nessa época. Eles receberam essa transmissão e passam, então, para a próxima geração. Chegamos, então, na geração de Hillel e Shammai. Aqui a gente já está bem à frente, já passamos aí o ano 100, já estamos aí no ano daquilo que o pessoal chama de Era Comum, vamos aí colocar 10, 15 da Era Comum, mais ou menos, e você tem aí o Hillel e Shammai. Esses dois deram origem às 2 grandes escolas. Hillel e Shammai, eles dão origem às 2 grandes escolas. Eram grandes sábios, tá? Nessa época, eram grandes sábios, eles eram dos Prushim, ou seja, eram dos fariseus, e nessa época você tem o Hillel. Ele funda uma escola mais baseada na questão do amor, né, da flexibilidade, de cumprir tudo com amor, e você tem o Shammai, que ele cria a escola baseada muito no temor, tá? Então, mais do lado da severidade. Então, você tem essas duas escolas. Essas 2 escolas, elas vão crescendo muito, e aí você vai ter o Rabam e o Hanan ben Zakkai. Aqui a gente está no período que as pessoas já começam a se chamar de Rabam, de Rav, de Rabino. Antes as pessoas eram chamadas de Raham, tá? Só de sábio. Então aqui a gente já entra no período que nós chamamos o período dos Rabanim, ou seja, o período dos rabinos. Eles começam a receber esse título, não
não são chamados sábios, mas recebem o título de Rabi. É claro que eles são sábios também, não deixam de ser, mas, no entanto, é um título que eles vão ganhando. Então, você tem o Rabban Yohanan ben Zakkai e o Rabi Shimon, o Ben Hillel, que era o filho do Hillel, eles receberam essa transmissão diretamente do próprio Hillel e do Shammai e seus tribunais. E essa transmissão, o Ben Zakkai, então, ele tinha 5 alunos. Entre esses 5 alunos, que eram grandes sábios, você tem o Rabi Eleazar, o grande, você tem o Rabi Yehoshua, você tem o Rabi Yosef HaKohen, o sacerdote, você tem o Rabi Shimon ben Natanel, e você tem o Rabi Eleazar ben Arach. Então, aqui você tem só rabinos gigantes, tá? Esses rabinos vão ser os responsáveis por passar essa transmissão para a próxima geração, mais uma vez. E aí, você tem na próxima geração, nada mais, nada menos que Rabi Akiva. Rabi Akiva, ele recebe do Rabi Eleazar o Grande, e aí a gente já está operando aí os anos 40, 50, já aí nesse passo aí, 40, 50, época do Rabi Akiva, 50 desde a Era Comum, né? Você está aqui, e aí você já tem grandes rabinos. Vocês escutam mais falar hoje em dia, talvez, todos os rabinos foram grandes, é claro, mas aqui você escuta falar mais desse Rabi Akiva, por exemplo, do Rabi Eleazar Hagadol, o Rabi Eleazar o Grande, vocês escutam falar, por exemplo, bastante nele. O Rabi Meir, vocês já escutaram falar bastante nele. O Hillel, o Shammai, são pessoas mais dessa época aí do primeiro século. Olha, gente, uma coisa muito legal, muito importante que eu vou passar para vocês. Essa época aqui, você tem o ano 1 até o ano 69, até o ano 70, de grandes rabinos. Eu falei aqui, só rabinos gigantes. Eram rabinos tão piedosos, mas tão piedosos, tão cumpridores da Torá, que eles eram totalmente anulados. Eles viviam só para isso. Então, não existe a menor chance, tá, do judaísmo ele ter uma corrupção desse ano 1 ao ano tem 70, igual afirma o Novo Testamento. Não existe essa menor chance. Não existe essa menor possibilidade. O Novo Testamento erra totalmente nesse prazo. Ele erra nas datas, praticamente, mas nesse prazo eles erraram bastante, o Novo Testamento errou bastante. Por quê? Você só tem grandes rabinos gigantes aqui, como o Rabi Akiva, o Rabi Eleazar o Grande, o Rabi Meir, você tem o Hillel, você tem o Shammai, aí você tem o Rabi Yehoshua ben Perahia, que são rabinos fantásticos, que foram nomes gigantescos. E impossível, tá? Impossível que eles tenham sido como aquilo que o NT coloca. Bom, só para a gente poder fazer um adendo aqui. Então, o Rabi Ismael e o Rabi Meir, eles eram convertidos justos, tá? O Rabi Meir, por exemplo, ele era filho de um convertido. O Rabi Meir, ele foi filho de na verdade, ele foi filho de Nero. Para quem não sabe a história, Nero se converte ao judaísmo, ele some, aí o pessoal fala que o Nero enlouqueceu, a história judaica tem a verdadeira história dele, e depois que ele se tornou um convertido, e entre esse relacionamento que ele teve, casou-se, né, com uma mulher judia, e aí nasceu quem? Nasceu o Rabi Meir. Então você tem aí o Rabi Meir entre o descendente do próprio Nero. Aí você tem isso está no Tratado Kuti, tá? Talmud explicando sobre isso. Então você tem o Rabi Ismael e o Rabi Meir, que eram rabinos fantásticos mesmo. Eles receberam essa transmissão diretamente do Rabi Akiva. O Rabi Meir, seus contemporâneos, né, da geração dele, eles receberam também essa transmissão do Rabi Ismael, a transmissão da Torá oral. E aí, entre esses contemporâneos que você tem no Rabi Meir, olha só, vem o Rabi Yuda, o Rabi Yosef, o Rabi Shimon, o Rabi Nehemia, o Rabi Eleazar ben Shamua, o Rabi Yohanan Sapateiro, o Rabi Shimon ben Yazai, o Rabi Hanania ben Teradion. Esses rabinos eram gigantes, tá? Eram gigantes. Aqui nós já estamos depois da era da destruição do templo, tá bom? Que o templo já foi destruído, você está numa época em que as coisas já começam a complicar. As coisas já começam a ficar
perseguição do Império Romano aos judeus, ela vai se tornando grande em proporção, mas muito grande em proporção mesmo. E aí você vai estar numa época em que essa transmissão vai sendo passada por esses colegas, né, do Ramei, ou seja, esses alunos que aprenderam com ele, e essa transmissão ela vai chegar a Shimon ben Eleazar, Rabi Yohanan ben Nuri, e você tem Rabban Gamaliel. Nessa época, Rabban Gamaliel, um grande rabino, gigantesco, ele recebe essa transmissão do Rabi Shimon, e de seu pai, o filho do Hillel, o ancião, e o Rabi Shimon, seu filho, também receberam futuramente essa transmissão diretamente do Rabban Gamaliel, e foi passado para a próxima geração. Vai sendo passado, e aqui a gente chega numa época. Essa época aqui foi uma época determinante. Por quê? Nessa época, as perseguições elas aumentaram, o Império Romano ele estava se expandindo muito pelo mundo afora. Você tem aqui mais ou menos 100 e pouco, 200 da Era Romana. Você tem o Império Romano se expandindo muito pelo mundo afora, tá? Muitos sábios estavam morrendo para defender a Torá, o escrito e oral. O Império Romano matava muitos sábios. Desses sábios, interessante. Sabe por quê? Nenhum deles morreram crucificados. O Império Romano não usava crucificar judeus. Tá? Isso é muito importante para a gente entender que tudo aquilo que o cristianismo construiu foi uma farsa em questões históricas. As pessoas nunca morreram crucificadas, os judeus nunca foram crucificados pelo Império Romano. O Império Romano matava eles queimados. Eles queimavam eles nas fogueiras. Os sábios geralmente morreram todos queimados. Eles foram queimados pelos soldados romanos. Eles eram assim, de repente um sábio era preso, tá? Porque eles falavam que o sábio estava incitando o povo contra o Império Romano, ou que o sábio estava ensinando uma lei diferente, que era da lei romana, né? Que é a Torá. A lei diferente era a Torá. Então, você tem, nessa época aí, alguns problemas ocorrendo, alguns sábios morrendo por essas acusações. E, então, geralmente, juntava um grande número de pessoas e conjurava esse sábio a renegar o judaísmo para ser salvo da fogueira, entendeu? É assim que os romanos faziam. Só que o sábio, ele até o final, ele sempre sustentou a Torá escrita e oral. E por isso eles eram queimados. Eles eram queimados vivos. Então isso aumentou muito. Isso aumentou muito. Mas isso aumenta tanto, e você chega uma época que agora você tem o imperador Antonino. Você tem na época do imperador Antonino. O imperador Antonino foi um pouquinho diferente dos outros. Porque o imperador Antonino ele teve uma boa relação com o povo judeu, mas principalmente ele teve uma boa, mas uma ótima, ele teve com Rabi Yehuda Hanassi, Rabi Yehuda Príncipe, ele teve um bom relacionamento. Tá? Para quem não sabe, a mãe do Rabi Yehuda, inclusive, foi a mãe de leite do imperador Antonino, muita gente não sabe disso, e o imperador Antonino, ele estudou, inclusive, as 7 leis com o Rabi Yehuda, na época. Ele aprendeu as 7 leis universais. Então, nessa época, o Antonino não ia durar para sempre, todo mundo sabe. E depois que ele morresse, essa perseguição ela voltaria. Então, se fez o quê? O que o Rabi Yehuda fez? O Rabi Yehuda era chamado Rabbeinu Hakadosh, nosso sagrado mestre, e ele tinha grandes forças. Ele reuniu todos os grandes sábios da época dele. E pegou todos os conteúdos desses sábios transmitidos na Torá oral, e redigiu assim a Mishnah. A Mishnah, então, a Torá oral, que era oral, ela passa a ser transcrita para a preservação da mesma, e para que, de repente, morresse muita gente, e essa informação não fosse perdida e fosse passada de uma forma segura. Então, isso acabou acontecendo. Nessa época, ela foi registrada. Então, por que isso aconteceu? Por que a Torá oral foi compilada? Né? Que é a grande pergunta hoje da nossa aula. Porque o Rabi Yehuda Hanassi,
ele viu a diminuição dos alunos, novas dificuldades surgindo constantemente, o Império Romano se espalhando por todo o mundo e tornando-se mais poderoso, e o povo judeu vagando e se dispersando até os extremos do mundo. Então, ele compôs um único texto que ficaria disponível para todos, para que pudesse ser estudado rapidamente e não fosse esquecido. Ao longo de toda a sua vida, ele e seu tribunal ensinaram a Mishnah às multidões. Então, você tem aqui a primeira parte do Talmud, que é a Mishnah. O Talmud ele tem duas partes grandes e depois várias seções, né? Essa parte primeira é chamada de Mishnah. A Mishnah, então, ela é composta nessa época pela corte do Rabino Hakadosh. Essa corte consistia de quem? Vamos lá. Olha só. Você tem o Rabino Hakadosh e tem os seus filhos, Shimon Gamaliel, o Rabi Efes, o Rabi Hanana ben Hanna, o Rabi Hia, o Rav e o Rabi Yanai, o Bar Kapara, o Shemuel, o Rabi Yohanan e o Rabi Roshaya. Eles viveram toda essa época, eram uns sábios muito proeminentes. Para você ter ideia, todos esses sábios que eu estou falando aqui, eles poderiam ter nascido em várias gerações, cada um seria um líder de cada geração. Mas nasceram todos na época do Rabbeinu Hakadosh. Por quê? Porque a gente escolheu esse nascimento para uma tarefa especial, para eles registrarem todas essas informações. E a época ela vai passando, né? Ela vai passando, esses 11 sábios mencionados, que elas receberam essa transmissão. Naquele tempo, o Rabi Hanan era o mais jovem deles. Posteriormente, ele se tornou um discípulo do Rabi Yanai e recebeu instruções deles. O Rabi recebeu transmissão do Rabi Yanai. O Shemuel recebeu transmissão do Rabi Hanan ben Hamna. E aí você tem o Rabi, compôs o Sifra e o Sifra, que são partes da Torá oral, para explicar as fontes para a Mishnah. O Sifra explica as fontes da Mishnah, né? E o Rabi Hia, que compôs o Tosafot, que também é uma parte da Torá oral, tá? E traz outras explicações. Tudo isso composto dentro da Mishnah, tá? Composto dentro da Mishnah, onde explica cada parte sendo elucidada ali. E aí você tem o Rabi Yohanan compondo o Talmud de Yerushalayim, na terra de Israel, 300 anos após a destruição do templo. Tem aqui 369. A gente arredonda para 70, mas, na verdade, a destruição do segundo templo aconteceu em 69 da Era Comum. A gente costuma arredondar para 70, os historiadores costumam arredondar para 70, mas, na verdade, foi em 69. E aí, você vai passando essas gerações, e o que acontece? Acontece o seguinte, gente. As pessoas, elas começam a estudar bastante essas fontes da Mishnah, muito conhecimento, né? E aí, só que as gerações vão passando, e gerações que passam, elas ficam com dificuldade de entender o que a primeira geração da Mishnah ela registrou. Então, se tem aí um debate muito, sabe, sobre como cumprir isso ou como cumprir aquilo. Essa época é onde a Guemará ela é composta pelo Rav. O Rav Ashi, ele compôs, então, o Talmud Bavili. Então, você tem a parte, então, da Guemará. A Guemará, então, ela surge nesse momento. Ela vai trazer as discussões entre como cumprir, por exemplo, um mandamento de uma forma mais flexível e outra discussão como cumprir de uma forma mais, digamos assim, mais rígida, entendeu? De uma forma mais rígida. Você tem essas discussões que vão levar. Discussões no bom sentido, né? Um sábio acaba completando aquilo que o outro começa, e você tem aí uma rede de informações que hoje permeia a Halahá, a lei judaica. Na lei judaica, por exemplo, existe o horário para recitar o Shema. A forma mais rígida de você recitar o Shema, você pode recitar o Shema desde o começo da alva, tá? Até 2 horas depois do nascer do sol. Aí você tem a outra forma mais leniente, ou mais flexível. Você pode recitar o Shema depois até todo o dia, até a parte do dia, até o fim do dia. O Shema do dia é o fim da noite, o Shema da noite. Essa forma mais flexível. Então, a pessoa ela se apoia num sábio e ela pega aquela fonte, ela se baseia naquilo se ela quer cumprir, ou da forma mais rígida, ou da forma mais flexível. As duas estão, uma está certa e a outra está errada. Não, todas as duas estão certas.
mas depende daquilo que você se baseia. Sobre qual? Quero me basear numa forma mais rígida. Quero me basear numa forma mais flexível. Isso tudo, então, acaba entrando dentro da Guimarães. E o tempo vai passando, as pessoas vão passando, né? Essas gerações, e então você vai tendo aí vários sábios explicando, e inclui o Rav Ashi, então ele inclui o Talmud, todo esse corpo de conhecimento recebido desde a era de Moshe Rabbeinu até a sua era, registrando assim todo o Talmud. Parou por aí? Não. Agora você tem em 4.349 até 4.349 até 4.790, a era dos Geonim. Quem que eram os Geonim? Geonim é o plural da palavra Gaon. Gaon significa gênio. Geonim significa gênios. Nessa época, você tinha uma diminuição dos sábios muito grande, sabe? Você não tinha muitos sábios nessa época. E era muito raro alguém que entendesse de todos os assuntos. E você tinha, em pontos isolados da Europa, a um determinado país, outro país, outro local, esses gênios de Torá. Esses gênios de Torá, eles faziam responsas haláricas, ou seja, eles recebiam cartas que demoravam muito chegar e demorava muito também ser enviada, por causa das perseguições que se tinha na época, e essas responsas haláricas eram questionamentos sobre como cumprir da forma correta, o que eu faço quando isso acontece, quando isso acontece. O que eu faço se por exemplo, se o meu pergaminho da mesa ele der algum problema, ele de repente rasgar, o que eu faço nesse sentido? Então, todas essas explicações eram elucidadas. De acordo com a época, você tem novas aplicações. Não que a Torá ela seja modernizada, nada disso, mas você tem aplicações daquele momento, um pouco diferente dos outros momentos históricos, né? Por exemplo, hoje a gente tem que adaptar muito a ideia da internet. Hoje não é apenas só o pergaminho no livro, mas você tem na internet também. Você tem um acesso de transmissões online, então você tem que levar isso tudo em considerações e gera respostas haláricas, que são respostas dentro da Lahá, dentro da lei judaica, a perguntas que as pessoas fazem. Isso acabou virando um grande compêndio de livros. Entre esses Gaon, é o Gaon de Vilna, por exemplo. O Gaon Hofner Hagaon, por exemplo. E aí você vai ter vários que vão receber esse título aí, durante as gerações, né? Aí você tem alguns na França, alguns na Espanha, e por aí vai no decorrer das gerações. Isso vai chegar, essa época ela vai chegar até a época do Rambam, do Maimônides, onde o Maimônides registrou todas essas informações para ser transmitida como que a Torá oral chegou. É claro que depois da época do Maimônides você tem aí várias outras épocas. Entre essas épocas você tem, por exemplo, a época do nascimento da Hassidut, com Baal Shem Tov. Você tem vários movimentos nascendo, o movimento Mussar também, que é um movimento da ética judaica muito forte, também nasceu posteriormente. E você tem outros movimentos que a gente pode estar estudando dentro de história judaica, dentro das outras disciplinas, onde você vai estudar cada ponto sobre isso. Mas hoje a gente só se limitou mesmo a explicar como que a Torá oral ela foi registrada. Então, hoje você encontra a Torá oral totalmente registrada. Agora, quem tiver alguma pergunta, é só deixar no chat aí, que eu vou estar respondendo, tá bom? Pode digitar aí no chat a pergunta, eu vou estar respondendo. São 8h48, até 8h58, assim, a gente vai estar respondendo.
Alguém tem alguma pergunta? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês. Que a Shem possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Depois eu vou estar passando a atividade semanal número 3, tá bom? Atividade semanal número 3. E na próxima segunda-feira, vamos ter aula 4, tá bom? Na próxima segunda-feira. Que a Shem tenha uma ótima noite. Shalom, shalom a todos.